Federal, tá certo? Tá com o caderninho pronto aí, todo mundo? Todo mundo tá com o caderno pronto? Então, o que é importante lembrar? A grosso modo, a Constituição Federal é a norma que para a gente Fernanda, infelizmente, para a ADI e a AEI, a gente não tem conteúdo, que são conteúdos de língua portuguesa e matemática, como eu disse, né? E aí seria leviano da minha parte, infelizmente, trabalhar com conteúdos que eu domino português e matemática, mas para o meu dia a dia não teria, seria leviano de vir aqui, conhecendo profissionais que eu conheço da língua portuguesa e da matemática, e vim querer aqui dar aula, infelizmente. A minha contribuição é naquilo que eu sei, que é a parte de legislação e a parte pedagógica, que é o que vamos trabalhar. Eu peço desculpas, mas, infelizmente, seria leviano da minha parte tentar, nesse momento, fazer isso, tá bom? Então, assim, quando a gente pensa em... E outra coisa, a lei também não é prova da OAB, tá certo? Então, não começa com essa coisa, mas o artigo 5º, o inciso, o parágrafo, a linha... Não. Eu preciso entender os elementos que compõem a norma. Eu não preciso saber exatamente qual é, ainda mais, por exemplo, o artigo 5º. Só o artigo 5º é um livro, né? Se fosse só levar esse artigo em consideração. Então, eu preciso entender esse contexto geral. Então, o que é importante? Eu vou assistir o vídeo aqui com o João. Estamos aqui ao vivo. Tem alguma dúvida? Se puder perguntar, a gente já responde, porque estamos ao vivo. Mas, se não, depois, assista o vídeo novamente. É importante que vocês criem esse hábito. O vídeo vai estar até amanhã, ele já fica disponível na plataforma, e vocês podem acessar quando quiser. Mesmo quando eu entrar aqui 8h30, lembra? Se 8h30 eu não entrar ao vivo, 8h30 vai ter um vídeo sobre algum assunto, nesse momento, do concurso para Mauá. Então, vocês, mesmo que eu não esteja, vocês vão ter o vídeo e vão ter a aula. O que eu faço? Assisto mais de uma vez. Pego a anotação, pego o caderno, anoto, é importante, tá certo? Ou veja o vídeo mais de uma vez. Então, a Constituição Federal é a nossa norma. Deixa eu ver. Ana Paula, quanto tempo durarão os vídeos em média? A nossa tendência é que os vídeos durem de 1 hora, 1 hora e meia. Eu sei que vocês vão falar assim, João, mas no YouTube a proposta são vídeos de 15 minutos. Tudo bem. Só que assim, lembra, o nosso foco, eu não sou blogueirinho. Não é esse o nosso foco. O nosso foco é que a gente possa trabalhar com os assuntos. E é impossível que eu trabalhe qualquer assunto. Pode até ser que alguma norma pequena, algum assunto muito restrito, a gente consiga trabalhar com vídeos de 15 e 20 minutos. Mas, de modo geral, nossos vídeos terão de 1 hora a 1 hora e meia. Tá certo? Então, até porque e nunca mais de 2 horas, porque também existem estudos que depois de 2 horas o próprio cérebro, né, o nosso corpo vai começar a pensar em outras coisas. Então, isso não pode perguntar, Bonita, é isso mesmo. Então, só para a gente se organizar, vai ser essa a nossa dinâmica. Ou eu entro ao vivo, e quando entrar ao vivo posso tirar dúvidas, ou vai ter a postagem, sempre 20h30, vai ter um vídeo, ou eu venho dar o ar da graça aqui, como eu fiz hoje. E que bom que deu tudo certo, graças a Deus. Então, esse é o nosso compromisso, estudarmos juntos, tá certo? Então, vamos lá. Quando eu falo da Constituição Federal, eu preciso lembrar que ela é a nossa, mas dentro das normas, é a legislação que tem a obrigação de garantir toda a estrutura nacional. Mas a própria Constituição vai estabelecer normas infraconstitucionais. Então, por exemplo, do artigo 205 ao artigo 214, eu falo de educação na Constituição Federal. Mas seria impossível abordar todos os aspectos na Constituição da educação.
Então, por isso, existe uma legislação infraconstitucional, que é a 9394, de 20 de dezembro de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que lá nos mais de seus 90 artigos vão estabelecer as regras da educação para o Brasil. Aí eu vou ter o quê? As diretrizes curriculares, que no concurso de Mauá, elas também serão cobradas. E eu, particularmente, sou fã da diretriz de educação básica, porque ela, pedagogicamente, é muito bem escrita. E quando a gente fala de diretriz, mesmo sendo um documento pedagógico, a gente tem que ter clareza que esses elementos... Obrigado, Edson. Que esses elementos, eles corroboram para nos amparar dentro da legislação. Então, eu tenho a Constituição, tenho a LDB e tenho as normas do Conselho Nacional, que, de modo geral, são as diretrizes e que elas se manifestam por meio de resolução e pareceres, tá certo? Sempre o parecer com a parte pedagógica e a resolução com o texto na forma da lei. A mesma coisa vale para a lei orgânica do município de Mauá. Os municípios não têm Constituição, tem essa lei orgânica, que teria respeitado a Constituição Federal e Estadual, a função de organizar. A diferença é que, no caso de Mauá, a lei orgânica não é revisitada pelos nobres vereadores desde 2012. É importante lembrar, quando vocês forem estudar para o concurso, que nós vamos ter uma aula sobre a lei orgânica do município de Mauá, ela está completamente desatualizada. E só quem pode mexer na lei orgânica são os nobres vereadores. Então, vocês vão ver que vários conceitos, Mauá trata a educação física como modalidade de ensino. Quando eu entrei em Mauá, eu fiquei horrorizado com essas coisas, mas os vereadores vão estudar um pouco mais e cabe a eles, o Poder Executivo, encaminhar documentos para normatizar. Mas, assim, João, a Constituição diz uma coisa, a diretriz de educação básica diz uma coisa, a LDB diz uma coisa, e a lei orgânica do município de Mauá diz outra, porque não é atualizada. O que vale para o concurso? Infelizmente, todos os documentos. Mesmo a lei orgânica com erros, não estando de acordo com o que as normas federais falam hoje, eu preciso... É isso mesmo, Fabiola, é isso que eu vou explicar agora. Então, eu preciso responder para o concurso o que está no documento. Então, por mais que quando a gente for discutir a lei orgânica do município de Mauá, a parte da educação, e eu falar algumas coisas que não convergem, porque um monte de gente, aliás, já me escreveu isso no Messenger, no WhatsApp, quem tem essa proximidade, já me questionou. João, mas algumas coisas da lei orgânica não bate com a Constituição, não bate com a LDB, e não bate com a diretriz de educação básica, de educação infantil, de educação especial, que são as que serão cobradas na prova. O que é importante nesse caso? Eu preciso saber o que o documento diz. Por quê? A pessoa que faz a prova pega a lei orgânica e aí vai elaborar a questão. Quando ela elabora a questão, pode ser que ela não tenha clareza se aquilo está certo ou está errado. Ela se baseia no documento. Por isso que é importante estudar. Porque quando da aplicação da prova, eu não tenho que saber se aquela opinião é a minha que vale ou não. Eu tenho que saber que aquele documento escreve tal informação. Então, por isso... Para a educação especial, só para lembrar, nós vamos trabalhar o que é geral, não tem específico de educação especial, certo? O que eu disse de específico é para diretor e supervisor, as normas do Conselho Municipal de Educação. Os vídeos, Jaqueline, ficarão disponíveis, tá certo? Sempre depois da aula, serão salvos e postados aqui no canal. Então, quando forem fazer a prova, tomem bastante questão com isso. Eu preciso ter clareza daquilo que é cobrado.
Então, assim, mas a lei orgânica diz uma coisa e a Constituição diz outra. Se a pergunta for sobre Constituição, eu vou responder o que eu estudei de Constituição. Se a pergunta for sobre a lei orgânica, eu vou responder o que a lei orgânica estabelece. Bacana, pessoal. Se alguém fizer alguma pergunta de alguma coisa que eu já disse, para a gente não parar o vídeo, se alguém está desde o começo acompanhando, pode fazer igual a Andréa Bento fez, que respondeu, tá bom? Também pode ser uma dinâmica bacana, que a gente dá continuidade e ganha tempo. Então, para a Constituição, não vai cair ela toda, vai cair apenas alguns artigos, mas são artigos importantes que vão estabelecer regras gerais, tá certo? Todos os conteúdos que estão sendo tratados aqui, eles são conteúdos gerais para TEB 1, TEB 2, qualquer que seja o atendimento educacional especializado, diretor e supervisor, tá certo? Jaqueline, nós teremos aulas todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8h30. Pode acontecer que algum dia eu não entre ao vivo, e aí vai ter um vídeo no dia que eu não tiver. Todo dia vai ter vídeo às 8h30, tá certo? Pode ser que eu entre ao vivo todo dia ou não, depende da situação. Sexta-feira Santa, por exemplo, eu não vou entrar ao vivo, mas vai ter vídeo para vocês. E aí é por questões religiosas. Hoje, o nosso vídeo é sobre a Constituição Federal, tá certo? Não tem como, só se a gente passar aqui, vamos maratonar, igual a série da Netflix, vamos maratonar aqui, ficar numa rave, 48 horas com o João colado, e a gente vai estudar todo o conteúdo, tá bom? Mas também a gente não ia aprender, tem que ser um pouco por dia. Então, por isso que a gente vai trabalhar hoje com a Constituição. Então, o artigo 5º, ele vai estabelecer regras gerais para todo mundo. O primeiro deles é que todos são iguais perante a lei. E aqui, claro, que cabe uma observação que não seria eu falar sobre isso, né? Todo mundo é igual perante a lei no Brasil, dependendo da sua cor, da sua condição sexual, da sua condição financeira, da sua condição política, né? Então, embora a lei estabeleça, a Constituição, no seu artigo 5º, deixa isso muito claro, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Bonito, para o concurso vale isso. Mas a gente sabe que, infelizmente, né? Então, o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, né? Então, a própria Constituição vai nos relatar uma série de coisas que nos garante essas condições. Se a prova vai ser adiada ou não, como já disse, gente, está lá no outro vídeo no Face, que eu vou tentar postar, não sei, porque não depende de mim, depende da empresa. Como também já disse, Marlene, as aulas podem ter de 1 hora, 1h30, 2 horas, nunca mais do que 2 horas. No dia que for ao vivo, a gente vai aproveitar sempre mais. No dia que não for ao vivo, os vídeos terão duração de 1 hora. No dia que for ao vivo, a gente pode ficar até 2 horas, mas também 2 horas é o nosso tempo limite, tá bom? Então, a Constituição vai estabelecer que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, num país que não tem feminicídio, né? Num país que não tem preconceito, num país que a mulher ganha igual o homem, seria viável. Infelizmente, no nosso país, a gente sabe que homens e mulheres na lei têm os mesmos direitos e obrigações, mas num país preconceituoso como o nosso, a mulher negra, por exemplo, a mulher preta ou parda, os estudos mostram isso, não é a opinião do João, ela vai ganhar menos do que o homem preto ou pardo, menos do que a mulher branca e menos do que o homem branco. Mas a nossa Constituição, no seu artigo 5º, vai estabelecer que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ninguém também é obrigado a fazer ou deixar de fazer se não tiver previsão legal. Para quem me conhece, por exemplo, nesse caso especificamente,
quando eu entrei na prefeitura, a minha maior briga, e até hoje é assim, é a falta de normas. Melhorou muito. Imagina, eu que vinha do Estado, né, como professor, diretor de escola, a gente pode não gostar, mas o Estado tem norma para tudo. E é assim que tem que ser. Porque no serviço público, eu não posso fazer o que eu quero. E, infelizmente, o que acontece? Quanto menos norma eu tenho, mais as pessoas podem burlar. Mas as pessoas podem fazer o que bem entende, o que é um horror. Então, algumas pessoas falam assim, João, você é muito legalista. O fato de eu ser legalista não significa que eu não tenho noção das coisas pedagógicas. Uma coisa está atrelada à outra, vira casa de noca, senão cada um faz o que bem entende. E isso não é bacana, isso é um horror. Então, por isso que quem sempre ouve o João legalista, é porque no serviço público, se eu tenho uma norma, todo mundo sabe que a regra do jogo está clara. O que não pode é, à luz da minha conveniência, eu estabelecer o que é vantajoso, se você é meu amigo ou não. Eu mato com isso um princípio da administração pública que a própria Constituição vai estabelecer no artigo 37, que é o princípio da impessoalidade. Quando eu tenho normas claras, esse princípio automaticamente é cumprido junto com moralidade e junto com publicidade. Agora, quando eu não tenho normas, cada um faz absolutamente o que quer e o que bem entende. Então, isso é um horror. Por isso que a gente só pode fazer aquilo que estiver previsto em lei. Então, ninguém vai ser obrigado a fazer algo que não está previsto em lei. E eu posso dizer, com muita propriedade, que nesses últimos anos, a Secretaria de Educação avançou muito, porque aprendeu, e eu acho ótimo isso, que precisa normatizar. O Conselho Municipal de Educação, quando eu assumi, e tinha um grupo muito bom, estava o Mauro, Diana, que também eram ex-presidentes do Conselho, mas a gente também sabe que tem uma questão política por trás disso, né? Embora o Conselho ele seja um instituto autônomo, né, vinculado à Secretaria de Educação, as pessoas boicotam muito. Eu brigo muito para que o Conselho Municipal seja levado em consideração. E nesse ponto eu tenho que dar a mão à palmatória, Scarlett, Débora, Denise, Wagner, hoje, que é o secretário, tem nos respeitado muito, mesmo quando alguns dias eu falo que vamos para o Ministério Público, se não der certo, mas o Conselho Municipal, nos últimos 4 anos, fez muito mais norma para o sistema de ensino do que toda a sua existência. Mas isso não significa que eu sou melhor ou pior, ou que este grupo é melhor ou pior. Tem uma questão política por trás disso que fortalece ou não. Também tem uma questão hipócrita com relação aos partidos, né? Por incrível que pareça, governos de esquerda, quando tiveram à frente da prefeitura, pouco legislou para a questão social. Por exemplo, o nome social é um exemplo disso. Assim que nós assumimos, fizemos uma norma de lei de nome social, vai cair no concurso público, inclusive, foi uma briga muito feia. E a minha retórica sempre foi, mas vocês que estavam no poder sempre disseram para respeitar isso, e por que não fizeram? E todo mundo tem clareza, quem me conhece de verdade sabe quais são as minhas convicções políticas. Agora, a gente não pode deixar de ter discernimento. Isso é fundamental, tá certo? Então, por isso que a gente tem que ter clareza. Só vamos trabalhar em Mauá quando houver um processo administrativo, por exemplo. Um dos artigos que nós vamos trabalhar vai falar lá no 40, no 41, sobre processo administrativo. Se eu não tenho normas para o processo administrativo, se eu não tenho normas estabelecidas do que eu posso, do que eu não posso fazer, como vamos dar um processo administrativo? Então, por isso que é fundante que o sistema de ensino tenha norma para tudo. Não é ser legalista, não é porque algumas pessoas veem isso como menor. Ao contrário, é essa legalidade que organiza para que você, inclusive pedagogicamente, possa fazer uma boa intervenção para garantir sucesso de aprendizagem, processo de construção do conhecimento. Não existe a questão pedagógica, ela é indissociável
da questão normativa. A Constituição também vai estabelecer que ninguém vai ser submetido a tortura necessariamente desumano ou degradante. Tem que lembrar que mesmo a tortura não precisa ser a tortura necessariamente a tortura física, né? Mas a gente também sabe que alguns lugares faz uma tortura psicológica que chega a ser doente. Se não tem um João que mete o louco, a gente fica doente interna, porque infelizmente algumas pessoas não se colocam e se submetem a essas questões. Valquíria Carvalho, a gente está falando do artigo 5º, sim, meu amor, tá bom? O artigo também vai falar sobre a questão que é livre manifestação do pensamento, essa coisa mais importante que a Constituição nos traz. Só que tem que lembrar uma coisa, não pode ser anônimo. Eu mesmo também brigo muito em Mauá. Tem um povo que faz muita denúncia, por questão política, porque não gosta, vamos pensar em escola mesmo. Quem vai ser professor, quem vai ser diretor, tudo isso. Então, o que vocês vão perceber? Muita gente faz denúncia, muita gente reclama. Hoje em dia, com rede social, então, as pessoas escrevem literalmente o que querem porque acham que podem fazer absolutamente tudo. Só que no serviço público, quando alguém faz alguma denúncia, quando alguém se manifesta, não pode ter o anonimato. Mesmo quando a gente trabalha com uma ouvidoria, e a gente tem na nossa cidade uma ouvidoria que é extremamente tranquila e atuante, quando a ouvidoria questiona alguém, ela não dá informação, porque a ouvidoria garante o anonimato, até para que não tenha perseguição. Mas a ouvidoria só vai levar adiante a denúncia se esta não for anônima, certo? Isso vai para o Ministério Público, todo mundo. E aí, claro, também o próprio artigo 5º vai dizer que se você é prejudicado, você tem direito de resposta. Então, sempre que acontecer alguma coisa que te prejudica, você tem direito de responder, e claro que se isso prejudicar a imagem, a pessoa vai ter direito à indenização por dano material, moral ou dano de imagem, né? Uma outra coisa também que é importante que o artigo 5º traz, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Só que isso vale para todos os tipos de religião, de credo, de crença. A gente também vive num país que é muito ruim, no sentido de que algumas religiões parece que valem mais do que outras religiões. E a Constituição, em momento algum, diz isso. Até porque, uma outra coisa, quando a gente fala que o Estado é laico, algumas pessoas têm dificuldade e confundem muito isso. O Estado é laico justamente porque ele permite que todo o cidadão tenha religião. O Estado não tem religião. Hoje, no Brasil, já teve, tá certo? Se pegarmos as primeiras normas, a primeira Constituição Imperial de 1824, Dom Pedro deixa muito claro como que isso vai acontecer. Então, o que é importante? As pessoas têm religião ou crença, ou não têm também. E também tem que ser respeitada por não ter nenhum tipo de religião. E se tiver, todas devem ser respeitadas. Outra coisa, mas João, você pode ter religião? Claro que eu posso. Eu sou espírita, não tenho problema nenhum com isso. Eu não tenho medo, um monte de coisa, mas a gente aprende. O que não pode é, eu no serviço público, estabelecer que a minha religiosidade ela está acima da religião dos outros. Então, nenhum os governantes, as pessoas públicas, até porque Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, e nós vamos ter um vídeo sobre Paulo Freire que vai ser muito bacana. Eu não vejo a hora de discutirmos Paulo Freire, porque a gente precisa desmistificar algumas coisas. E aí, na questão de direita e de esquerda, não, é burrice mesmo. A falta de leitura, de interpretação de texto, faz com que a gente coloque uma pessoa que é brilhante num patamar da banalidade que algumas pessoas tentam colocar. E, de novo, né? Pessoas lá com fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio, destruindo um cara que tem uma carreira
fantástica, que, de novo, né, o mundo reconhece, mas algumas pessoas não reconhecem. Então, o que Paulo Freire vai dizer? Você, professor, não pode ser neutro, e neutro nada tem a ver com alienação, e também não tem nada a ver com ideologia. Ninguém impõe ideologia em ninguém, certo? Tem que ficar muito claro que os meus alunos, em determinados assuntos, eles podem saber o que eu penso ou o que eu acredito, mas é importante deixar claro que o que eu penso, que o que eu acredito, não é verdade absoluta. E não sendo verdade absoluta, eu preciso fazer com que os meus alunos e com que as outras pessoas possam refletir de modo crítico sobre como tudo isso acontece. As pessoas vivem em sociedade. E ninguém vive em sociedade sozinho, mas também porque eu posso não respeitar um monte de coisa. Eu posso não concordar com um monte de coisa. E é bacana que as pessoas, o conflito de ideias, ele é extremamente importante, principalmente na educação. Agora, o respeito à opinião do outro, mesmo que eu não concorde, ele é algo que deveria ser inviolável. É uma pena que hoje isso cada vez mais se perde e as redes sociais têm mostrado, principalmente, que você pode manifestar a sua opinião, mas em segundos você vai ser humilhado, xingado, criticado. Volto a dizer, ninguém é obrigado a concordar, e as pessoas podem e devem discordar, porque as verdades são múltiplas, é o lado de cada um, é a vivência de cada um, é o que cada um experimentou. Agora, respeitar o outro é fundamental. Então, sempre, nos casos das religiões, a própria Constituição, continuamos no artigo 5º, vai dizer que é inviolável a liberdade de consciência de credo. Então, todo mundo tem assegurado o livre exercício de cultos religiosos no Brasil, tá certo? Inclusive a proteção dos locais de culto, da liturgia e assim por diante. Por isso que muita gente aproveita, parece também coisa de deputado, vereador, pastor, padre, né? Todo mundo lá no púlpito, na assembleia, por trás disso que a lei garante, fala literalmente o que quer. E muitas vezes, quando eles falam, eles não estão dando uma opinião divergente daquilo que vocês ou o outro acredita. Eles estão sendo desrespeituosos, o que é muito diferente. Usar a liturgia, o púlpito, ou a crença, para você estabelecer os princípios da sua religião, é super válido, certo? O que você não pode é utilizar isso para ser desrespeituoso com outros assuntos e outras situações. A lei também, o artigo 5º vai garantir que as pessoas têm direito à prestação de assistência religiosa em qualquer entidade civil ou militar. Por exemplo, quando você vai num hospital e você fica lá um tempo internado, vai ser ofertado para você, eles te perguntam se você quer algum apoio religioso. E aí você tem esse direito. Se eu fui no 9 de julho, fiz uma intervenção na coluna, tranquila, em fevereiro, e aí a primeira pergunta que a moça fez no 9 de julho foi: o senhor continua espírita? Eu falei, que eu saiba, sim, né? Mas... E ela insistindo, mas você... Eu falei, moço, olha, você tem a sua religião, eu tenho a minha, eu não vou mudar a sua e não quero, eu acredito que a fé, ela é algo privado de cada um. Eu, João, acredito que num mundo tão violento, perturbado que a gente vive, a fé e a religião de cada um, ela é importante porque talvez amenize alguns sofrimentos que a gente tem. Mas também preciso respeitar quem não tem religião, quem não acredita em nada disso, tá certo? Então, é importante tenhamos clareza disso. E por isso também, ninguém pode ser privado de manifestar, né, as suas questões de crença e de religião. A Constituição também vai trazer que a expressão artística, intelectual, científica, a comunicação, ela é livre. E é isso que a gente também tem que discutir um pouco.
Quando eu falo que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença, é que a gente pode se manifestar. O que é importante lembrar? Todo mundo pode se manifestar e não pode ter censura. Se a minha manifestação for ofensiva, for desrespeituosa, eu tenho um outro inciso da norma que vai dizer que João se manifestou de um jeito, Beltrano se sentiu ofendido, o que a gente faz? Quem se sentiu ofendido tem direito de resposta. Ou se o João ofendeu a moral, a pessoa, ela vai ter direito de entrar na justiça e pedir uma indenização. Ou seja, por mais que eu tenha liberdade de falar o que eu penso, o que eu acredito, eu vou, se extrapolar os limites do que, inclusive, a lei estabelece, eu vou responder por isso, tá certo? A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis. Também as redes sociais hoje parece que tem que lembrar um pouco disso, né? As pessoas hoje, elas destroem a vida uma das outras, achando que não vai acontecer absolutamente nada. Tem que lembrar que se a minha intimidade, a minha vida privada, a minha honra e a minha imagem, ela é um bem inviolável, se alguém a prejudica, eu vou ter direito de dano moral ou material em função dessa violação. A casa da gente também é o que eles chamam de asilo inviolável, né? Ou seja, casa é nossa e não vai ninguém entrar nela. Claro que em algumas situações alguém pode entrar na casa da gente. Então, se for em flagrante delito, se for algum desastre natural, se for algum socorro, todo mundo pode entrar na casa. Durante o dia, com o mandato de segurança por determinação judicial, as pessoas também podem entrar na casa da gente. Uma outra coisa também que a Constituição fala que é inviolável é o sigilo da correspondência. Ou seja, eu mesmo brinco muito em casa, né? Às vezes chega a carta na casa da minha mãe, eu falo para minha mãe e para minha irmã: vocês abrem minhas cartas aí, eu vou abrir um processo contra vocês. Claro que é brincadeira, porque eu autorizo. Mas é importante lembrar que cartas, a correspondência, por exemplo, hoje em dia, em tempos de internet, o e-mail, o message, são todos mecanismos de correspondência. Agora, por exemplo, a pessoa está presa, lá o Código Penal, de processo penal, vai dizer que o preso, por exemplo, a sua correspondência será violada. Existe nas penitenciárias, eu posso falar com mais propriedade em São Paulo, porque durante 4 anos fui supervisor e assessor pedagógico em penitenciárias do estado de São Paulo. Tem uma parte lá que eles chamam de censura, que as pessoas leem a carta. E claro que, nesse caso, existe um motivo, porque a correspondência pode ser um meio, um mecanismo de que eles possam organizar rebelião, fuga, então ter algum tipo de conversa que para aquele espaço. Então, quando a pessoa está nessa reclusão, ela sabe que as regras tocam de outra forma. Mas, para quem está solto, tá certo? Tem a regra geral da Constituição, a correspondência também é um mecanismo inviolável. Claro que, por determinação judicial, essa correspondência pode ser violada, tá certo? Outra coisa que a Constituição traz também é que qualquer pessoa pode exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, tá certo? Desde que o trabalho, ofício ou profissão atenda aquilo que é estabelecido em lei. Então, por exemplo, as profissões, elas são regularizadas no Brasil. A própria pedagogia foi regularizada faz muito pouco tempo, né? Agora, o que é importante? Algumas pessoas estão colocando no chat, né? Eu não estou conseguindo anotar. Gente, primeiro, é importante entender o que eu estou dizendo. Anotar tudo o que eu falo é impossível.
tá certo? Só com taquigrafia. A Célia está fazendo algumas anotações e colocando no chat também, está bem bacana isso. Obrigado, Célia. Agora, o que é importante? O vídeo vai estar disponível, você vai assistir mais de uma vez. E também a norma existe no papel. Eu também posso ler. Então, por exemplo, eu posso amanhã pegar o texto da Constituição, ficar lendo enquanto o João fala. Tudo que o João está falando está escrito na Constituição, até porque eu não posso falar algo diferente do que está escrito lá. Então, eu posso amanhã, por exemplo, ver o vídeo de novo, com a Constituição do lado, fica muito melhor eu lendo e ouvindo o João falando, certo? Também fica essa dica. A questão do acesso à informação, também a Constituição vai estabelecer, garantindo o sigilo da fonte, né? Jornalistas utilizam muito desse direito constitucional, dão a informação, eles não precisam divulgar a fonte, mas eles sabem da onde ela foi tirada, né? Então, em território nacional também todo mundo pode se locomover, tá certo? Levando, quando eu falo todo mundo, levando em consideração que a própria legislação estabelece, por exemplo, o próprio ECA, a 8.069 de 1990, vai estabelecer Meire, eu sou João, meu amor. Obrigado, beijo. Então, o próprio Estatuto da Criatura, a gente vai estabelecer algumas limitações com relação a essa circulação pelo Brasil ou fora do Brasil, no caso específico de crianças e adolescentes. Mas a Constituição diz que todo mundo pode se locomover, bem como todo mundo pode se reunir pacificamente. Então, não importa se hoje, ainda mais hoje em dia que a gente vive um mundo em que está o tempo inteiro fragmentado, né? Parece Fla-Flu, Corinthians, Palmeiras, né? O lado A, o lado B, a cor tal. Então, assim, todo mundo pode se reunir, tá certo? Não tem mais ou menos, tá certo? Direito de ir ou vir. Todo mundo vai ter esse mesmo direito. Por isso que as pessoas podem ter a liberdade de associação para fins lícitos, tá certo? Por isso que existem algumas controvérsias, muitos falam assim, vai ter aquela manifestação de não sei o quê, mas aquilo não é lícito, né? Então, tem que lembrar que a manifestação pode acontecer, desde que ela seja pautada na licitude, tá certo? Por isso também a Constituição vai dizer que é livre a criação de associações, cooperativas, a mesma coisa para sindicatos, né? Tudo de acordo com o previsto na lei. E do mesmo jeito que a lei diz que pode ter associação, sindicato, a lei vai dizer que ninguém é compelido, como está na norma, ou ninguém é obrigado a filiar-se àquilo que não tem vontade ou entende que não é importante. Tá certo? Então, e claro, se eu sou filiado a uma entidade, ela tem automaticamente o direito de brigar pelos seus associados, tá certo? Então, é garantido de propriedade, né? Então, quem tem casa, quem tem os seus bens tem direito a isso. E quando eu falo o direito à propriedade, desde que atenda a sua função social, tá certo? E claro que a lei vai estabelecer procedimentos para desapropriação. Porque uma coisa a gente tem que ter clareza. No direito administrativo, tem uma máxima que diz assim: o direito coletivo sobrepõe sempre ao direito individual. O que significa isso? Eu tenho uma casa. Mas a casa, João, você acabou de falar que é um bem inviolável. Tudo bem. Só que se essa casa estiver no meio do caminho, onde vai passar o metrô, e o metrô quiser desapropriar a minha casa, vai desapropriar. Pode até ter briga na justiça para discutir o valor, pode demorar, mas vai. Por quê? Porque por mais que você tenha o seu direito individual garantido, existe uma outra coisa que é o direito coletivo. Então, eu preciso construir um metrô que atenda inúmeras pessoas. Eu respeito
mas a lei vai estabelecer quais são as regras para indenização, de indenização e as regras para desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Porque é isso. Por mais que tudo seja garantido, o bem coletivo sobrepõe ao bem individual, tá certo? A gente está numa época de pandemia, não estamos? A Constituição também vai dizer que, no caso de perigo público, a sua casa, que é particular, pode ser utilizada. Então, o governo pode pegar um espaço, se ele entender que aquilo é importante, e numa situação de perigo público, ela pode ser utilizada. Não só nessa casa da pandemia, numa inundação, e quem mora em São Paulo sabe como que isso existe, tá certo? Então, a mesma coisa da casa, também a propriedade rural, ela não vai ser objeto de penhora, tá certo? Com relação aos autores, né? A Constituição também vai estabelecer a questão do direito de imagem. Então, a questão de publicação, reprodução de suas obras, a questão de herdeiro e assim por diante. Por isso que a Constituição protege aquilo que você escreve. Então, às vezes, por exemplo, vamos para um exemplo clássico. Às vezes eu escrevo um texto no Facebook. Pode ser um texto simples, aquele texto é meu. Um monte de gente compartilha e não cita a fonte. Eu vou brigar por isso? Não. Mas legalmente está errado, porque quando a gente escreve alguma coisa, não importa se 3 linhas ou textão, como às vezes eu faço, o texto pertence a quem escreve. Tanto que quando tem alguma outra coisa, a gente fala de citação. Aonde que a legislação diz que o plágio ou a cópia não implica em problema algum? Por exemplo, na cópia de normas. Eu posso pegar uma norma do Conselho Nacional de Educação ou do Conselho Estadual de Educação e transcrever na íntegra, só substituindo um nome. Então, em vez de ser governo federal, governo estadual ou governo municipal. Porque a lei de direitos autorais, então, lembra aquilo que eu falo sempre? A Constituição sozinha não daria conta de trabalhar com todos esses assuntos. Então, o que é feito? Uma norma infraconstitucional que vai abordar quais são as regras. Então, a gente tem uma lei de direitos autorais no Brasil. Então, eu preciso respeitar. Então, de novo, quando lá em Mauá eu briguei pelas questões dos TCCs que eram cópias, a minha questão não era validar o diploma. Eu tenho clareza que quem faz isso é o Ministério da Educação. A minha questão é uma questão moral que transcende a isso. Será que se o órgão público vê que 10 pessoas têm a mesma obra idêntica, não tem um problema? A minha discussão é nesse sentido, não é de validação de diploma, porque não é nossa competência. Agora, se eu tenho 10 pessoas que fizeram cursos distintos, em tempos distintos, e o trabalho de conclusão de curso é o mesmo, e a gente só consegue saber isso, a gente pediu os trabalhos para ler. Porque os títulos são iguais. Eu preciso, para validar esta tese, eu preciso ler os trabalhos de conclusão de curso, mas não ler para validar se aquilo que está escrito está certo ou está errado. É simplesmente para ver se os 10 são iguais, existe um crime que fere os direitos autorais. E é isso que muitas pessoas tiveram dificuldade de entender. Ninguém está dizendo do diploma, mas sim de uma outra lei, que é direitos autorais, e que diz que se você transcreve partes sem dizer de onde é, você está incorrendo em um crime. E se eu tenho 10 trabalhos iguais, imagina a dimensão desse crime. Então, é nesse sentido, quando foi questionada a questão, por exemplo, em Mauá, dos diplomas de especialização, que um monte de gente rebateu, mas a grande questão não é a validação do diploma, porque isso quem faz é o MEC, na verdade é a SERES, que é a Secretaria de Regulação da Educação Superior. A questão é, existe uma questão moral, legal por trás disso, que não foi levada em consideração. E por isso, então, a Constituição não daria conta de transcrever todas as regras para a lei autorais. Então, a Constituição diz o quê? Os autores têm direito
exclusivo à sua utilização. E se alguém a utiliza, tem que pagar por isso. Ok. Aí a lei de direitos autorais vem e diz o quê? Um monte de outras regras, o que pode e o que não pode copiar. E dentro daquilo que não pode, que pode copiar, que não é configurado plágio, é normas legais. Por isso que, inclusive, mesmo vereadores, deputados, pegam na internet normas, leis que eles entendem que sejam bacanas, e eles copiam a lei e só muda a cidade. Não existe ilegalidade nenhuma. Eu mesmo, quando entrei em Mauá, brigava muito, porque pediam para que eu colocasse, quando eu fizesse alguma resolução, entre parênteses, aquele artigo, porque, por exemplo, uma vez eu copiei da educação de jovens e adultos, eu copiei na diretriz de educação básica, copiei 3 artigos. E, na verdade, eu tive que mostrar para as pessoas que não, vocês estão desatualizados, precisam entender melhor que eu posso copiar os 3 artigos e não tem sentido. Vocês nunca viram em lei, aspas, porque a lei de direitos autorais permite, para este caso, especificamente, você pode copiar e não vai sofrer sanção nenhuma. Mas a Constituição, no seu artigo 5º, vai dizer, a Laíde, coisa boa te ver, a Laíde também como eu, além de entender o pedagógico, também entende que precisa ter normas. A gente tem um grupo muito bacana que entende isso na secretaria. Seja bem-vinda, meu amor. Então, a Constituição também vai garantir o direito de herança, né? Então, as pessoas têm direito de herança e vai ter uma outra legislação, que o Código Civil familiar, vai dizer como são essas regras, né? Lembra quando eu falo que a Constituição diz uma coisa que pode ser um pouco mais simples ou genérica, tem que ter uma lei específica? Por exemplo, o artigo 5º vai dizer que o Estado tem que promover a defesa do consumidor. Então, o que faz os legisladores? Fizeram, então, o Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação infraconstitucional, que remete à Constituição, que vai estabelecer de forma mais esmiuçada todas as regras, porque na Constituição ela já é imensa, sendo assim, se ela contemplasse todas as normas infraconstitucionais, seria imensa, né? Então, quando você for num órgão público, também a Constituição garante que você tenha informações de interesse geral ou interesse coletivo, claro, respeitando aquilo, principalmente o sigilo de algumas informações, mas que a própria lei ou o poder vai estabelecer quais são as regras para... Isabel, faz a prova, depois você muda para cá, filha. A Isabel está escrevendo assim, eu sou de Mato Grosso, queria fazer a prova, mas está longe. Não, faz a prova, filha. Vai que passa. Vem com a família para cá. Eu brinco, às vezes brigo muito, mas você vai ser muito bem recebido em Mauá. Isso eu te garanto. Então, quando a gente fala de órgão público, eu costumo dizer sempre, todo mundo tem o direito de receber as informações e eu vou além, né? O Wagner diz muito isso. O Wagner, para quem não conhece, além de ser um grande amigo, hoje está secretário de Educação em Mauá, mas também é do grupo de supervisores. E ele sempre fala muito isso. Quando alguém trata mal, é 2 trabalhos. A pessoa vai na escola, trata mal, ela vai na Secretaria de Educação. Quando chega na Secretaria de Educação, ela vai orientar e vai dizer assim, agora você volta lá, a pessoa que está tão mal vai te tratar bem. Então, se você trata bem logo de início, você não tem esse outro trabalho. Então, assim, as pessoas precisam sair das escolas ou de qualquer órgão público com a informação que ela foi atrás, principalmente questão de vagas, né? Para quem trabalha com educação infantil e creche, sabe que isso é um grande problema. Todas as pessoas têm direito, estão asseguradas de petição, tá certo? Então, eu mesmo, pelo Conselho Municipal, quando vejo alguma coisa, eu vou no Ministério Público e faço uma petição. Por exemplo, esses dias o Conselho Municipal fez um pedido para o Poder Executivo sobre alguma coisa que a gente entende que está ilegal no concurso. Então, até quarta-feira, por exemplo, o Poder Executivo tem para explicar para a gente. Se não responder, vai para o Ministério Público. Então, eu sou servidor público, eu sou uma pessoa, eu não sou nada. Eu sou o João, sou um cidadão que mora aqui na Vila Prudente, mas tenho uma reclamação. Então, eu tenho direito de ir
e questionar o abuso de poder. Aqui na minha rua não fizeram alguma coisa, fui no posto de saúde, fui maltratado. Como cidadão, eu tenho direito de petição, tá certo? E também tenho direito a obtenções de certidão nas repartições públicas. Claro que elas precisam versar sobre o interesse pessoal, então eu tenho direito da certidão, desde que seja para mim, né? Para os outros, não rola, tá certo? A coisa também vai dizer no seu artigo 5º que a lei não prejudica o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O que significa isso quando a Constituição traz para a gente? Vamos pegar o exemplo, por exemplo, da reforma previdenciária. Então, todo mundo que até o momento em que ela foi promulgada tinha todos os requisitos para aposentar, você tem o direito adquirido. Então, nesse caso, você não pode ser prejudicado. Ou, por exemplo, hoje em Mauá, para ser professor de educação básica 1, tem que ter pedagogia. Antes não era assim. A maioria dos professores fizeram pedagogia, outros não fizeram. Mas depois que se efetivaram por um ato jurídico perfeito, tomaram posse como magistério. Eu posso cobrar das outras pessoas que tenham pedagogia. Eu não posso cobrar desta que tenha pedagogia. E quando ela ingressou, aquele era o pré-requisito. O ato jurídico daquela pessoa no ato de posse foi perfeito. Então, a gente tem que ter bastante clareza com isso. Também a Constituição vai estabelecer que não tem tribunal de exceção, que não haverá juízo de tribunal de exceção. No Brasil, isso já aconteceu em épocas de ditadura. A gente acredita que, nesse momento, na democracia e a própria Constituição proibindo isso, não aconteça. O artigo 5º também vai estabelecer que a instituição do júri, ela é uma garantia. Então, tem que lembrar que toda vez que tem júri é porque aconteceu um ato doloso à vida, né? Então, tem que garantir a defesa, o direito da votação, a soberania dos vereditos, né? Então, quem está lá no júri são aquelas pessoas que têm, atendendo os quesitos e aquilo que o juiz pergunta e aquilo que alguém responde, aquilo que esse júri estabelece vai ser validado pelo juiz. Uma outra coisa também que a Constituição traz, e também é bem importante, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O que significa isso? Ninguém vai ser preso se fizer alguma coisa que não existe lei. Por isso, e de novo afirmo, o quanto é importante ter normas. Porque se eu não tenho normas, você pode fazer o que quiser, não vai acontecer absolutamente nada. Por isso que as normas, elas são extremamente importantes e necessárias. Porque elas precisam, a gente precisa garantir que os indivíduos tenham clareza em relação a essa situação. Então, eu só posso ser penalizado, julgado, se eu fiz algo e para aquele ato que eu fiz tem a lei, tá certo? Se não tiver, provavelmente será criado, como, por exemplo, as questões de internet. Era uma coisa nova. Algumas pessoas fizeram algumas coisas, como não tinha lei, não aconteceu nada. Depois que tem a lei, se a pessoa repetir o mesmo erro, ela vai ser penalizada. Porque ela só pode ser penalizada por alguma coisa se tiver legislação para isso, certo? A lei penal também vai estabelecer que nada poderá ser retroagido. A gente só retroage se for para beneficiar o réu, tá certo? Uma outra coisa também que a Constituição estabelece é a lei punirá qualquer discriminação atentória dos direitos e liberdades fundamentais, ou seja, mas que as pessoas falem, eu posso fazer o que quiser, falar o que quiser, tem que ter bastante cuidado com isso, porque tem uma legislação que vai estabelecer que algumas coisas que você faça ou que você fala, tá certo? Vai ter punição. Como, por exemplo, a prática de racismo no Brasil. João, mas não tem racismo no Brasil. Vem para o mundo real. Vem, deixa o titio falar para vocês uma coisa. Lembra que a lei diz? Só existe lei porque acontece alguma coisa? Porque se alguma coisa não acontecesse, não teria lei para isso.
todo mundo é capaz de entender. Só existe lei estabelecendo que o racismo é um crime infiançável e imprescritível, ou seja, não tem prazo para isso, porque o racismo acontece. Será que é tão difícil as pessoas entenderem isso? A gente pode olhar nas redes sociais, nas matérias, nos jornais, o tempo inteiro se coloca essa situação. E tem que lembrar que o próprio STF estabeleceu que a homofobia, tá certo? Segue os mesmos princípios do racismo. Ah, João, mas não tem crime de homofobia no Brasil, não tem preconceito. Se não tivesse, não teria lei. Como não tem que ter lei para isso. Tem que ter bastante cuidado com essas questões que são apresentadas, né? Então, a Constituição diz que a prática do racismo e a homofobia se equivale e se equipara a esse inciso pelo próprio STF, e tem que lembrar que tem pena, tem multa, tem reclusão, a pessoa pode ser presa pelo racismo e também pela homofobia, tá certo? Ah, João, e outra coisa, quando a gente fala de racismo, racismo não está nos termos preto, pardo ou negro. Racismo está como você utiliza estes termos na frase. Então, ficar bastante atento a isso. Foi a época de piadinha, a mesma coisa também vale para a questão da homofobia. Tem que lembrar que brincadeira, que só um ri, não é brincadeira. É preconceito, é discriminação. Tem que ter bastante cuidado com isso. Ainda mais num momento governamental que parece que pode tudo, principalmente com essas minorias. Quer dizer, minoria no Brasil, falar que negro, que o preto e pardo é minoria no Brasil é muito triste, né? Porque a maioria da população no nosso país, ela é constituída de pretos e pardos, né? Então, tratar como minoria também é uma coisa que dói bastante. Mas, infelizmente, assim tem que ser, até que as pessoas criem vergonha na cara e parem com essa coisa de achar que o racismo é tão estrutural que até isso as pessoas acham que não existe. E existe sim, tá certo? Tortura, tráfico ilícito de drogas, de entorpecente, terrorismo, crimes hediondos, também são crimes inafiançáveis, tá certo? E claro que quem o faz vai responder por isso. A Constituição também diz assim: eu fiz uma coisa errada, então quem vai pagar por isso sou eu. Então, se eu for penalizado, a minha pena não pode ser transferida para terceiro. Então, se eu for lá, o João cometeu o crime de racismo, vai ter uma pena de 3 anos. Ninguém pode pagar esta pena por mim, não tem transferência em cartório, nada disso. É a pessoa que tem a obrigação de pagar a pena, tá certo? E a própria lei do Código de Processo Penal, o direito penal, vai estabelecer que a pessoa pode ter perdas de bem, multa, privação de liberdade, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos, tá certo? E no Brasil é proibido. É proibido. Pena de morte, prisão perpétua, trabalhos forçados, de banimento e cruéis. A pena de morte a gente sabe que existe de algumas formas isso, né? A prisão perpétua, infelizmente. Trabalho forçado, então, embora algumas também vão dizer que no Brasil não tem trabalho escravo, né? Mesmo o Tribunal do Trabalho, nas suas fiscalizações, o tempo inteiro, a rotina toda, encontrando pessoas com atividades cruéis, tudo isso, né? Mas no Brasil, teoricamente, não pode ter, certo? A Constituição, no seu artigo 5º, não permite. Quando fala de crime também, a pessoa que o cumpre vai ter que estabelecer em estabelecimento de acordo com a natureza do delito, a idade, o sexo. Por isso que é muito comum, ainda mais em São Paulo, que tem um número de penitenciários muito grande, eles são separados, né? Homens e mulheres, inclusive hoje tem uma discussão com relação a travesti e transexuais, para que unidade devam ir, e também a clareza de que algumas unidades penitenciárias
abrigam pessoas de determinado delito, artigo e assim por diante. E também é assegurado ao preso respeito à sua integridade física e moral. Ah, João, mas a pessoa é presa, é bandida, tá bom. Volto a dizer, e eu digo sempre isso com relação à educação. Não cabe a nenhum educador o julgamento. Quer julgar? Então, vai fazer direito, vai ser juiz, e aí sim, no seu cargo de juiz, você julga. Até pode não concordar com o que as pessoas fazem. E não significa que porque eu digo que o preso merece respeito à sua integridade física e moral, eu concordo com o que eles fizeram. E como eu trabalhei, como disse, anos em penitenciária, a gente precisa entender que se a educação ela é transformadora, e a gente acredita que a educação é uma grande ferramenta transformadora e mobilizadora, eu preciso garantir que esses indivíduos, naquele espaço de educação, tenham um mecanismo de ressocialização, de reeducação. E não é uma fala para agradar as pessoas, porque também não tenho essa predisposição. Só para que a gente seja um pouco mais humano, tá certo? Então, existe alguém, que não somos nós, educadores, que julga. E quando a gente assume o ofício docente, a gente aprende que ele precisa transformar as pessoas. Então, é por isso que nas penitenciárias se oferece educação, porque se acredita que, com a educação e o trabalho, as pessoas podem melhorar. Ah, mas não vão melhorar. Não é uma questão da educação isso. Aí é política pública, Secretaria de Segurança Pública. Claro que a gente tem discernimento e a gente vai discutir esses assuntos, porque não dá para banalizar. Senão a gente pega toda a nossa história de educação e joga para o lixo. E isso não significa que o preso, ou quem cometeu algo ilícito, não precisa ser punido e penalizado. Mas lembrando que vale para todos. E a gente já aprendeu, nós já discutimos aqui que no Brasil, infelizmente, não é para todo mundo que as coisas acontecem, tá certo? As presidiárias, né? Elas têm direito a uma alimentação. Ah, João, mas quem é mãe sabe o quanto isso é importante. Então, por isso que a lei assegura. Infelizmente, em péssimas condições, tá certo? Ah, João, mas além de ter sido preso, o bandido quer que dê boas condições? Se a gente não acreditar no ser humano que a gente pode mudar, a gente pode fechar a nossa portinha e procurar outras coisas, tá certo? Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. João, na proibição de penas referente à morte, a Constituição fala salvo em caso de guerra declarada. É isso mesmo? Então, mas aí, com relação à guerra declarada, a pena de morte vai ser para aqueles que estão contra. Mas isso é na exceção da exceção da exceção. No nosso território. Como não tem guerra declarada, na guerra declarada pode acontecer um monte de coisa, como, por exemplo, hoje na pandemia. A Constituição vai falar da obrigatoriedade, por exemplo, de fazer licitação, de fazer o menor preço, de fazer consulta. Com a decretação de estado de calamidade, a gente não, né? O Poder Executivo, o Legislativo, pode fazer um monte de coisa, inclusive roubar bastante nesse período. Um monte de gente esquece. Então, tem que lembrar que a gente está dizendo daquilo que é a regra. A guerra é um regime de exceção. A pandemia é um regime de exceção. E aí, quando a gente entra num regime de exceção, vão ser estabelecidas leis, como tem hoje para a pandemia, dando autonomia para que isso seja colocado em prática. Então, se num dia de guerra, nós vamos ter uma legislação para a guerra, reforçando essas questões. Mas, de modo geral, no Brasil, não tem pena de morte. A Constituição também vai dizer que todas as compras devem ser feitas por licitação de modo claro e transparente. Hoje, no regime de pandemia, então, para quem for assistir esse vídeo no futuro, hoje, dia 6 de abril de 2020, o Brasil passa por uma pandemia em relação ao coronavírus. Muitas pessoas
infectadas, muitas pessoas morrendo, um colapso no sistema de saúde, que está para acontecer. Então, o que é importante? O governo estabelece calamidade pública, cria legislações para facilitar. A intenção da lei é boa, tem que ficar isso muito claro sempre. A intenção da norma é boa. Ou seja, a gente sabe que o abrir a ata, a licitação, é um processo demorado. E eu não posso pensar em alguma coisa para daqui a 90 dias, porque as mortes são hoje. A diferença é que quem é político bandido, e tem um monte, vai se aproveitar e todo esse mecanismo facilitador para roubar ainda mais. Que no regime, sem ser de exceção, no momento de exceção agora, não poderia ser. Já não podendo ser, eles roubam para caramba. Imagina hoje, tanto que os próprios tribunais, o próprio Tribunal de Contas do Estado, fez um documento hoje dizendo a semana passada para os municípios, também bastante cuidado com isso. Utilizem o recurso de forma correta, coerente. Então, tem que lembrar que depende sempre do contexto. No contexto atual, no artigo 5º da Constituição, não tem pena de morte, tá certo? Então, ninguém vai ser privado da liberdade por conta do processo legal, nem quando tiver o processo legal e seus bens vai acontecer. São inadmissíveis no processo, né? Qualquer um que seja, provas obtidas por meio ilícitos, né? Aquilo que não tem autorização, uma filmagem ilegal, alguma coisa do tipo. E ninguém vai ser considerado culpado senão em trânsito e julgado, ou seja, no final da sentença penal condenatória, quando terminar todo esse processo, a gente tem uma sentença em trânsito julgado, e aí sim a pessoa está culpada ou inocente. Até lá, a gente não pode estabelecer isso, tá certo? O preso tem direito à identificação de função, dos seus responsáveis, a prisão ilegal, ela pode ser relaxada pela autoridade judiciada, né? Todas as pessoas têm direito a habeas corpus e a habeas data. O habeas corpus é para que você, ou se você foi preso, você tem todos os requisitos que a lei estabelece, você pede habeas corpus para que você seja libertado, ou para que, inclusive, antes do julgamento, para que você não seja no julgamento preso. Político faz muito isso, porque é mais custoso, né? Então, político faz muito isso, né? Já vai para o julgamento, ou quando eles vão lá no Congresso, né? Quando os deputados chamam, já vão que esse habeas corpus é garantido, porque eu posso continuar sendo bandido e não vai acontecer nada. E também tem a habeas data, que também é uma liberação para que você tenha acesso às informações, a dados que ali seriam sigilosos, mas com esse documento você consegue ter a informação. E o mandato coletivo, né? A própria lei também permite. Mandato de segurança coletivo, ele pode ser decretado por partido político, por organização sindical, tá certo? Então, tudo isso, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, tá certo? Ah, eu não gosto de alguma coisa, sou contra alguma coisa. A rede social não vai mudar a vida de ninguém também, viu? A rede social a gente mais desabafa, mas a rede social, enquanto instituição, ela não vai mudar absolutamente nada. As pessoas xingam, brigam, né? Entram numa discussão, às vezes até na questão pessoal, mas assim, eu tenho que, se eu quiser uma ação popular, é junto ao órgão do poder público, junto à justiça. E, nesse caso, né, com isenção de custas judiciais, ônus e assim por diante. O Estado tem que garantir também, a Constituição estabelece isso, que o Estado vai garantir o quê? Assistência jurídica para quem comprova que não tem recurso para isso. A Defensoria Pública está aí, a própria OAB faz um trabalho bem bacana também nesse sentido, tá certo? E o Estado tem que indenizar as pessoas por erro judicial. Você morre, reencarna, em algum momento das suas encarnações você vai receber. Porque o Estado erra, algumas pessoas, por exemplo, são presas injustamente, são julgadas de forma errada, principalmente quando tem o aquezinho, quando tem dinheiro, as pessoas
podem deturpar essas situações, e aí, então, quando comprovado o erro, o Estado é obrigado a ressarcir aquele que foi prejudicado. E vai demorar uma vida para isso. São gratuitos, né, para os pobres na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Sempre a primeira via, tá certo? Se você quer segunda via, esse tipo de coisa, você vai pagar por isso. Para exercício da cidadania, habeas corpus e habidatas, também ele é de graça. E a lei também vai estabelecer, a Constituição, que a duração do processo tem que ser razoável. Não preciso eu nem dizer para vocês que, se alguém já precisou de justiça, pode ser que para a gente, 4, 5, 10 anos, 30 anos, não seja razoável, e para a justiça o é. Mas a Constituição diz que os processos não podem demorar uma eternidade. Tá certo? Pessoal, a gente para no artigo 5º e continua amanhã? Pode ser? E a gente entra amanhã no artigo 37, que fala da administração pública, ou a gente continua? O que vocês acham? Respondem aí rapidinho. Continua amanhã ou vê o artigo 37? O artigo 5º a gente já discutiu. Isso, Lídia, esse habeas data seria banco de dados, informações que você não teria acesso e com esse documento você teria acesso. Perfeito, pessoal. A gente continua amanhã, porque também entendo que a gente já está a 1h40. O que é importante? Então, hoje a gente ficou, olha, um artigo a gente ficou mais de 1 hora discutindo. Então, o que é importante? Que amanhã, até amanhã, essa é a liçãozinha de casa, que até amanhã vocês assistam o vídeo de novo, leiam o material. E por que isso é importante? Porque algumas pessoas falam assim, João, quando chegar no final de semana eu vou estudar. É muita informação. Lembra que é condicionamento? Condicionamento se dá na repetição. Então, é isso que eu peço para vocês, que vocês continuem estudando, se dedicando, tá certo? Todo mundo aí, a maioria pedindo para amanhã. Então, pessoal, não esquece de dar o like aí, tá certo? Depois compartilha o vídeo. E eu também não sei direito mexer nisso aqui. E nós vamos, na verdade, pouco a pouco, todo dia, se familiarizando e vendo qual que é o tempo ideal, se 1h30, 1h40, 2 horas, tá certo? Então, muito bem. Eu tenho só que agradecer, pessoal. Eita. Então, começamos com música e terminamos com música. Espero ter ajudado vocês. É um carinho poder, nesses dias de quarentena, nos ajudarmos. E acho que passou rápido a aula. Obrigado, Liliane, que gostou da aula. Beijo, Vani.
Tá passando muito rápido os comentários, né? Quem eu nunca vi, sintam-se todos abraçados e acarinhados. E espero, de fato, encontrar com vocês efetivos na nossa rede. Serão muito bem-vindos como supervisor, diretor, professor. Quem está acompanhando a aula, quer prestar para a ADI, a AEI, merendeira, todos vocês serão muito bem recebidos. Tá certo? Never leave, never be alone. Não esquece da joinha aí, hein? E compartilhar o vídeo. E amanhã assistir. Amanhã, 8h30, hein? Mesma coisa. Estaremos aqui, firmes e fortes. Beijos de luz. É isso mesmo, sempre. Obrigado, Mauro. Obrigado, Thalita. Vai ficar salva a aula, sim. A Brenda, a sogra da Brenda está assistindo. Muito bem. Joyce, linda. Obrigado, Thalita. Never be alone. Come to the children. Tchau, gente. Obrigadão, viu? Não esquece de compartilhar.